Salve, salve, meus queridos estudantes! Como estamos? Muito boa tarde a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos na companhia da galera aí de São Gonçalo, do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro. Nesta tarde maravilhosa, né não, Ismael? O grande Ismael já entrou aqui no nosso estúdio, já vai fazer dueto aí com a minha amiga Livramento, na tradução da segunda língua oficial do Brasil, Libras. Sob os comandos hoje da Yara, minha amiga diretora, está ali na substituição de Janaína. Nós vamos iniciar esta tarde maravilhosa. Já preparou o chá? Chá das 5 horas da tarde. Tu já imaginou assistir uma aula tomando um chazinho quente de erva cidreira? Isso é deveras formidável, né? É, de fato, fora do comum. Então, a galera aí que está acompanhando no IPTV, deixe de tomar refrigerante, faça uma jarra de chá quentinho e levem para a escola. Combine com as professoras. Chá acalma o cérebro, a mente, o coração. São João do Arraial, Iracema Pedagógica. Cadê Iracema? Já chegou na casa, será? IPTV Canal. E no chat, ninguém tem agora? Vamos lá, cara, a aula tem que ser junto com vocês aí, bem participativa. Checa pra mim, grande Yara, se tá atualizado aí, realmente é Baixa Grande do Ribeiro, somente São Gonçalo do Piauí, São João do Arraial. Tá bom, então eu já mandei meu boa tarde muito carinhoso. A galerinha aí tem que interagir com a gente, que a aula fica melhor. Hoje eu trouxe coisas muito legais, sabe? Nós vamos falar aí de análise, não é? E estratégias argumentativas, persuasivas, em discursos orais e letras de música. Vai ser bom porque eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Algumas músicas como estratégia de introdução persuasiva. Algumas letras de canções como forma de associar a determinados temas de redação. Vocês vão achar muito legal isso. E depois, gente, não é somente eu que posso propor músicas, não. Vocês podem usar, porque aí é onde entra o momento em que eu saio de cena, né? E entra o aluno esperto. Se você conhece determinada MPB, determinada música, e percebe que a letra daquela canção, o verso ou mesmo o título dela, é persuasiva demais, a ponto de fazer com que ela se encaixe em determinados temas sociais, vocês têm que fazer o quê? Usá-la, né? E quem assiste nossas aulas, lives de domingo, salas online, já sabe disso. Então tem que já ir investindo nesse processo de originalidade, sabe? Para que sua redação fique bem legal. E vocês, primeira série, já deve se colocar diante disso. E quanto a esses discursos orais, professor, o que é isso aí? Você já ouviu falar que o remédio, às vezes, ele é oral, às vezes ele é venoso, né? Então, oral é aquele remédio que a gente ingere pela boca, né? Então, discursos orais é aqueles em que a gente utiliza a fala, gente, não é? Palestras, seminários. Só o que vocês vão fazer no ensino superior é proferir seminários. Vocês já fazem no ensino médio, eu acredito, o professor passa um trabalho, você tem que ir lá na frente. Agora já imaginou, cara, tu ir fazer um trabalho de ciências lá na frente, escorado na parede, lendo um papel, com o queixo grodado no peito. Eu, como telespectador, eu não ia prestar atenção em você não, camarada, de jeito nenhum, porque não há nenhuma persuasão na sua fala. E Ismael, tu ia prestar atenção no teu colega que ficasse escorado na parede lendo papel em um seminário? Não, não ia. Então, os discursos orais, eles precisam ter caras e bocas, meu amigo. Os discursos orais, eles precisam ser bem formatados, bem articulados. Você precisa estudar o tema para que você faça uma palestra convincente.
para que você ministre um seminário convincente. Debate, vocês já ouviram falar em debate? Debate regrado? O debate também é um ótimo mecanismo, é oral. Entrevista, vocês já ouviram falar? Pois aí, são discursos persuasivos que passeiam nesse universo da oralidade e que passeiam nesse universo da persuasão. Vamos nessa? Vamos ver como é que o slide nos orienta nessa aula. Vamos aqui com calma. Na minha touchscreen, pegar a nossa canetinha para a gente fazer as anotações. Todo palestrante, todo professor... Eu tenho esse costume, viu, pessoal? Então, não falo só da boca para fora, não. Eu faço. Toda vez que eu chego na sala de aula, eu coloco a data, né? Coloco meu nome, a disciplina, e eu coloco sempre um pensamento, não é, do dia. Uma frase, uma coisa. Primeiro, na minha moto, enquanto eu estou pilotando, eu já vou pensando qual será a frase de lousa naquele dia. Por que eu digo isso? Porque a primeira tela aí nos mostra essa inspiração. Todo cara que vai proferir palestra para meio mundo de gente, cara, ele tem que levar algum conteúdo. Seja no universo intelectual do conteúdo, ou seja no universo da emoção. Então ele tem que trabalhar com o emocional do ouvinte. Tu já imaginou tu ficar na frente de um cara que não tem nada para oferecer, não é? Quer ver uma prova disso? Procura no YouTube as palestras de Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Padre Fábio de Mello. Procura aí esses caras falando para tu ver a capacidade que eles têm de prender nossas atenções. Porque eles vão falando movidos por uma fala ali improvisada, claro, mas antes o que é que eles fizeram? Eles estudaram, eles leram, eles conhecem, eles acessam o nosso emocional, o nosso intelectual, por meio dessas frases, desses pensamentos. Ó, tudo que o Karnal vai falar, ele referencia-se um autor. Tudo que o Mário Sérgio Cortella vai falar, ele referencia-se a alguém. Porque os caras leram demais, cara. Tá aí a primeira cartela. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Meu amigo, frase de Platão. Aí tu já imagina, tu encaixa uma frase dessa num seminário ou numa palestra sobre os idosos. Em que é o momento em que, da fase da vida em que a sociedade, aqui no Brasil, não dá tanta atenção, em comparação com o Japão, por exemplo. Que o idoso, ele é sinônimo de sabedoria, né? Ele é sinônimo de firmeza, de força. Aqui não, o idoso tem aquela figura meio que descuidada, camisa abotoada assim, de forma torta, com um facão na cintura, sendo vigia da rua, não é? Quando ele tem saúde, porque o idoso, quando não tem saúde, a gente entende o idoso no Brasil como aquele que está fadado a gastar seu dinheiro todinho com remédios no fundo de uma rede, enquanto que não é. A velhice é um momento nosso, primeiro, natural e biológico, e que nela deveria trazer muitas sabedorias para ensinar aí os iniciantes, os incipientes. Incipientes com quê? Com C. Porque são os iniciantes. Mas existe o incipiente com S, que é o ignorante. Essas duas palavras existem, né? Então é interessante. Muitas vezes eu sou tanto iniciante com C, menos mal, porque eu estou no processo de começar. Então eu sou incipiente com C. Mas por vezes eu me comporto como alguém incipiente com S, ignorante. Beleza? Então devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Então, mesmo velho, mesmo idoso, nós estamos sempre o quê, Ismael? Aprendendo. Sempre aprendendo. Isso é interessante. Então isso aqui abriria uma palestra, meu amigo, massa demais sobre o tema ageísmo. Ageísmo, professor, também o senhor está aí me xingando, cara. O que é isso? Isso tem nome. Eu tirei essa palavra lá daquele quadro do Fantástico. Isso tem nome, que inclusive acabou domingo agora. O último quadro que eles fizeram foi aí um nome até em inglês, né? Mas eu assisti esse quadro, que é a aversão que nós temos às pessoas idosas. Achar que eles são incapazes. Ou a imagem de um palestrante. Tu chegar a esse nível aí, ó, com microfone de lapela, o teu anel de ouro,
não é? Do bem aparentado, porque isso tudo são ferramentais, pessoal, são recursos que você usa. Tudo isso está ligado ao processo persuasivo. Já imaginou se tu for dar uma palestra para 500 pessoas, todo maltrapilho, cara, sem nenhum preparo psicológico, físico, emocional, não vai dar certo. Não vai dar certo. E tem gente que ganha dinheiro, gente, só ensinando a falar em público. Eu acho isso muito massa, sabia? Tem uns colegas no Instagram que a profissão deles é ministrar cursos para pessoas falarem em público. Porque senão não vai ter nenhum convencimento. É o empreendedorismo pessoal, né? Investir na carreira pessoal é isso. Isso tudo é persuasão, não é não, Yara? Seminário. Como eu disse para vocês, vocês vão precisar ministrar seminários, não é? Vão precisar demais ministrar seminários na faculdade. Hoje vocês estão na primeira série achando que tudo vai parar por aí, esses trabalhos em Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Para com isso, garotada. Tu vai ter que ler o negócio mesmo e apresentar lá na frente. Se tu pegares uma faculdade, um professor bom, mais exigente, ele vai perceber na hora que tu tá ali só no drawbacks. Cadê o processo persuasivo da fala? Primeiro tu tem que ter segurança naquilo que tu vais dizer, né? Eu peguei essa imagem da internet, aí o que me chamou a atenção foi esse senhor aí, Yara. Ele vai sair daí com a escoliose, uma escoliose, não sei nem como é o nome, que a coluna torta. Rapaz, onde é que a pessoa se comporta numa palestra desse jeito? Né? Ainda bem que ele não está no celular. Mal ainda é aquele que se comporta desse jeito, sentando desse jeito, ainda fica no celular, desrespeitando o palestrante. Não é Livramento. Então isso é terrível. Tudo isso aí faz parte do processo oral de discurso, viu, gente? Dentro do nosso conteúdo. Te prepara. Aqui os meninos tudo nervoso, espera na hora para falar. Digamos que aí seja o auditório de uma grande faculdade, né? Aí chegar a tua vez, nem se preocupe. Já já nós vamos vivenciar uma corrida à presidência, não é? Ao Senado, e por aí vai. Nós vamos precisar trazer os nossos candidatos para um debate. Mas em se tratando de debate civil, social, né? Nós temos o debate escolar, que a gente pode debater temas como tipo... nós temos 2 semanas atrás tratado muito dessa questão do aborto, né, pessoal? Do aborto, em especial, desses abortos em que vieram movidos por essa questão da violência, né? Da criança ter sido estuprada, adolescente, não é? De uma juíza não ter sido, vamos dizer assim, agido de acordo com a lei. Então estava muito quente esse assunto. Atrizes, né? Uma atriz em específico mandou uma carta que circulou na internet. A gente pode sim fazer um debate sobre essa questão, sabia? A gente poderia produzir um debate entre os amigos. Gente, vocês mesmos podem organizar isso, né? Eu tenho alunos que eles são muito mais aplicados que outros, eles fazem fóruns de discussão. Antigamente vocês não inventavam a tal de célula na escola, que eram alunos com alguma matriz religiosa, evangélica. Eu achava aquilo muito bonito, se reuniam na hora do intervalo e faziam ali reuniões para, às vezes, orar, rezar, às vezes para discutir tema da própria igreja. Vocês também podem chegar para um professor de qualquer, não pode ser só português, não precisa ser só português não, viu, galera? Esses assuntos aí, debate, seminário, fórum, não é propriedade minha, não, professor de português, não. O professor de história organiza debate, o professor de geografia organiza debate. E por falar em debate, eu estou com uma mão lavada, porque em maio eu organizei um debate com os meus alunos do presencial, numa escola pública do estado do Maranhão, que eu dou aula aqui na cidadezinha fronteiriça com Teresina, chamada Timon. E lá eu levei 2 grandes artigos, justamente para separar, bipolarizar a sala, entre aspas. Falei bipolar, bipolarizar, mas
A bipolaridade hoje em dia não é coisa boa. Mas era só para dividir quem é do contra e quem é a favor. Nós trouxemos a temática sobre a criminalização das fake news, em especial culpabilizar quem? As redes sociais. O que é que a juventude hoje mais pratica? Onde é que a juventude está mais e a adolescência? Nas redes sociais. Então eles adoraram porque eu levei aquela ferida, né, para machucar ali eles. Então, era um artigo que dizia assim, ó, culpabilizar as redes sociais diminuiria as fake news? Uma coisa desse tipo, sim ou não? Era para dizer se, na verdade a pergunta era se as redes sociais tinham culpa ou não na divulgação das fake news. Pronto, era isso. Aí um grupo ia dizer, ei, as redes sociais é a grande culpada das fake news. Aí o outro grupo ia dizer, não, que é isso, as redes sociais não têm culpa nenhuma disso, não. E aí, para inspirá-los nesse debate, o que é que eu fiz? Eu trouxe 2 artigos, um do Alexandre Vieira, senador, e ele é o autor do projeto de lei que criminaliza as fake news. Então, tirado de um dos maiores jornais de circulação brasileira. Inclusive, eu tenho a assinatura. A mulher, inclusive, me ligou antes de ontem, pedindo para eu renovar. Folha de São Paulo. Textos da Folha de São Paulo está em concurso, está no Enem, está nos livros. É um dos jornais de maior, vamos dizer assim, referência, quando se trata de textos dissertativos. Porque a qualidade, não é? A neutralidade, a imparcialidade desse jornal ainda é um pouco bem considerada. Então eu tirei da Folha de São Paulo um texto do Alexandre Vieira, dizendo que as redes sociais são culpadas, elas que propagam, não há uma maneira de controlar porque elas visam lucro, tinha tudo isso. Aí o outro texto era de quem? Eugênio Bussi. Eugênio Bussi nada mais é do que um professor de comunicação da maior universidade pública, PUC de São Paulo, onde só estão os maiorais. Eugênio Bussi, um grande comunicador, ele trouxe no artigo dele várias artimanhas discursivas, dizendo, não, que é isso? Criar mais uma lei? Que moda é essa? Legiferante. Aí ele usava a palavra legiferante, legiforibunda, legifobética, tudo ele inventava neologismo. Não sei se a Livramento está conseguindo traduzir essas palavras, porque realmente são neologismo. Para criticar que os senadores, eles fazem leis por fazer. E essa seria mais uma que nunca que o Estado iria controlar as redes sociais. Inclusive o Eugênio Bussi dá até um exemplo lá no texto dele, que eu achei muito massa. Ele disse, imagine você querer culpabilizar as redes sociais, é impossível. É como se tu chegasse num grande estádio do Maracanã, com não sei quantas mil pessoas gritando, xingando o juiz, e tu quisesse identificar cada um daqueles que estão xingando o juiz, que estão dizendo palavrão. Ele usou essa alegoria. Então, muito legal, gente. O debate foi muito produtivo, marcou demais os meus alunos. Beleza? Isso é debate. Vamos avançar? Vamos, professor. Nesse quadrozinho aqui, o que é que o professor Rufino trouxe? Eu trouxe aqui umas subdivisões de gêneros privilegiados para a prática de escrita e leitura de textos. Gêneros privilegiados. Professor, o que é privilégio? Não é? Aqueles que são os melhores, eles são mais benquistos pelo público, tá certo? Eles têm maiores chances de serem exemplos nisso que eu estou a dizer. Aí existe, claro, na modalidade oral e na modalidade escrita. Ou seja, na linguagem oral e na linguagem escrita. Isso aqui me lembrou, sabe quem, Ismael? Traduz o nome do cara. É um grande teórico de quem estuda língua portuguesa. Saussure. Mas a gente diz Saussure. Diz não, escreve. Saussure, cara, ele é um
francês, pai da linguística moderna, Saussure, e a gente estuda ele, é um teórico. Quando eu vi ali linguagem oral e linguagem escrita, me lembra muito ele, porque ele dividiu a língua portuguesa em langue e parole. Olha aí eu falando francês. Ele diz que toda linguagem, ela é fala ou escrita. Ela é falada ou escrita. Então, beleza. Existe a linguagem oral no universo literário, tá aqui, e também existe uma linguagem oral no universo da imprensa. É o que está mais próximo da gente. Aqui são séculos anteriores passados, textos mais antigos, mas caem demais no Enem para análise. Cordel, texto dramático, canção. Como assim? Professor, eles são orais. Se eu estou bem que lendo um cordel, ele é escrito. Não, calma, ele é escrito num momento posterior. Mas a origem dele é oral. O texto dramático, meu Deus, esse aqui é oral mesmo. É? Roma, pão e circo. Sapeca neguinho lá no Coliseu para lutar com leões. Só isso? Não. Vamos trazer mitos, apresentar para o povo. Complexo de Édipo. Aí já é na psicologia, né? Édipo Rei. Vamos contar a história do menino que nasce e acaba matando o pai quando adulto e casando-se com a própria mãe. Texto dramático. E o drama nasce nessa encenação. Tudo falado, tudo oral. É claro que depois o teatro vai precisar de um gênero textual chamado de roteiro, que é para organizar as falas, dizer as rubricas, indicar como é que vai ser o cenário. Mas o texto dramático, cara, ele nasce da oralidade. É para ser apresentado nos grandes coliseus, nos grandes teatros romanos. E a canção? Meu amigo, tu nunca lembrou de uma passagem literária não chamada de trovadorismo? Trovadorismo. O trovador é o cara. Aqui, Iara, ó. O trovador, grande Iara, é o cara que saía por aí a trobar, a cantar com o seu bandorim, por aí. Aí ele chegava na porta dos castelos, grande amiga Iara, e fazia o quê? E cantarolava para a donzela, para a princesa, galanteava os trovadores. Aí ele inventava várias cantigas, várias canções. Por isso que diz que na história da música, quem primeiro veio foi a música, depois é que veio a letra. É claro, é óbvio. A música, ela é eminentemente de origem oral, né? A canção. E agora vamos para a imprensa, que é já uma geração sua, de vocês, que é... Mas nem tanto, né, professor? Porque o rádio eu não escuto. Gente, mas o rádio é uma paixão, já foi uma paixão para muita gente. Por exemplo, meu sogro, de 76 anos. Cara, o rádio dele é ligado na AM 24 horas. Ele prefere assistir um jogo narrado no rádio do que na TV. Tu acredita? É porque era o costume da época. Isso aqui quando foi, né, os comentários radiofonizados, quando eles surgiram, isso aqui era uma grandeza. Aí a entrevista, algo mais moderno, o debate, que eu já falei demais, não vou nem falar, seminário e palestra, que são os três que eu mostrei para vocês, e o depoimento, muito na área judicial da imprensa, judicial porque precisa-se ter depoimento como peça, não é? Para que o advogado se oriente, para que o juiz tome suas decisões. Vamos lá para a escrita rapidinho. Literário tem o conto, novela, romance, crônica, poema. Todos eles são escritos. Eles não nascem, gente, antes na oralidade como esses. Isso aqui já nasce sendo escrito. Ah, professor, mas aqui o conto seria um caos? Não, o caos está mais aqui, pessoal. O caos, ele é oral, ele é literário, mas ele está mais lá. É aquela coisa, não sei se vocês pegaram. Tu pegou, Ismael? Quando não tinha internet, eu tenho 39 anos, não vou mentir, mas a gente sentava-se às portas e contava história de Trancoso, como dizia a história, de terror, de medo. Ah, eu lembro, eu era criança e ainda se praticava isso, né? No interior, isso é muito forte. Lá são os causos, oral. Agora o conto não, o conto já é a galera fazendo literatura, a galera já fazendo romance,
contando a história de alguém que traiu alguém, ou mesmo o saudosismo, que é peça fundamental do romantismo, primeira geração, em que se enaltece a fauna, a flora e a saudade, a terra natal. Contos, novela, romance, crônica, poema, texto dramático. E a imprensa vai trazer o quê? Que despenca no Enem? Trechos de notícias, de editorial, de artigo, reportagem, carta de leitor, entrevista, charge de tirinha. Meu amigo, se tu tem juízo, tu tem que ler isso aí. Porque isso aí está em toda a prova de concurso público, está em toda a prova de português, está em toda a prova de Enem. Esses gêneros escritos que é do universo da imprensa, e eles são eminentemente escritos. Você sabe que são gêneros orais? São aqueles que nos ensinam alguma coisa. Eles nos persuadem, com certeza. Se eu vou assistir uma palestra, eu vou assistir uma palestra para que eu mude de comportamento. Seja na minha área profissional. Eu tenho certeza que é para isso. É para mudar de comportamento. Se eu vou para um debate, é justamente para eu exercitar a minha capacidade persuasiva, de convencimento, e eu mesmo entender sobre o que eu estou falando. Da mesma forma é seminário e palestra. Não vou mais me delongar aí. Então são ótimos exemplos de gêneros orais isso aqui. Mas para que esses se tornem domínio consciente, a atividade de linguagem precisam ser apoiados em pesquisa. Olha aí, viu como eu estava certo? Já pensou, cara, tu ia apresentar um seminário na escola sem entender? Isso acontece, viu? O menino só vai saber da parte dele. Ei, qual é a minha parte? Qual é a minha parte? Essa pergunta é o ó. Qual é a minha parte? Só no dia. Aí ele pega ali, rapidinho, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, pesquisa alguma coisa ali e vai. Cara, se tu se garante mesmo, né? Tu vai sem papel, né? Tu vai e fala sobre o assunto. Também não é para contar a tua vida, não. Então é preciso, gente, estudar. Pesquisa bibliográfica. O que é isso, professor? É cara no livro. Bibliografia, gente, é livro. Quando você faz seu TCC, você faz seu TCC movido por estudos que outros teóricos já fizeram. Que é a pesquisa bibliográfica que você faz. Isso aí tudo vocês vão ver. Aguarde. Eu acho bonito é que vocês vão se passar por isso aí. É para você saber o que vai dizer oralmente, gente. Para vocês não ficarem falando coisa com coisa. Não é? Para ter sucesso nos gêneros orais é preciso ter entonação. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Interação ativa com o público. Olha aí. Tu é doido. Se o cara for para uma palestra de 30 minutos e que o palestrante não tem entonação. Falar em entonação, uma coisa que eu disse pela manhã, na segunda-feira, quando eu dei essa mesma aula na primeira série manhã. Vocês sabiam que os apresentadores de telejornais, eles são altamente capacitados a moderar a entonação, a evitar caguetes, a evitar gíria e regionalismos? Tu pensa que o William Bonner, que apresenta por mais de sei lá quantos anos o Jornal Nacional, tu acha que o William Bonner não tem um acompanhamento com um profissional fonoaudiólogo? É claro que tem, justamente para ele trabalhar a entonação dele. E isso dá em qualquer apresentador. Eles trabalham para evitar regionalismo. Já pensou eu dar uma notícia e utilizar palavras lá do sul que aqui no Nordeste não tem? Aipim, né? Guri. Eu usar de regionalismo. Aqui eu conheço é macaxeira, professor, não é aipim, não. Mexerica, um pé de mexerica acabou sendo o pivô do acidente. Pé de mexerica, o que é isso, professor? Tangerina. Pois é, regionalismo é isso. É você ficar usando de palavras e termos próprios de uma região. Bergamota também é verdade. Bergamota, tangerina, é verdade. Em outras regiões eu já vi como mexerica. Uma palestra é a apresentação oral que pretende explicitar informações ou ensinar. Verdade, tá aí, ó. O cara foi convidado para essa sala de aula, talvez seja o próprio professor. Está lá a tratar de gravidez precoce, aborto, esses temas que é possivelmente que o Enem utilize. Não é mesmo, pessoal? Preconceito, a homofobia e por aí vai. Envelhecimento saudável. Enfim, gente, é uma aula extremamente expositiva e que você vai passar por ela. E aí nós temos o discurso político, também que é muito oral, esse grande homem, né,
que passou pela presidência de um dos maiores estados que o continente americano tem, que é os Estados Unidos da América, não é? E o Barack Obama, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, deixou o seu legado de agregação, de paz, não é? De solidariedade, de política interna e externa saudáveis. Então, é um grande homem. E o sermão também dos guias espirituais, sejam eles católicos, evangélicos, não é? Um pastor que tem em sua fala uma fala amorosa, amigável, paternal, é um pastor que acaba nos convencendo, né, de que é preciso realmente exercer uma espiritualidade. Um padre também da mesma forma. Eles usam do discurso oral. Agora a gente tem que ter cuidado também com charlatanismos, os enganadores da vida. Isso tudo vem com uma maturidade. Olha aí, ó, as palestras têm um papel significativo fora das salas de aula e dentro dela. Prêmios acadêmicos, por exemplo, geralmente incluem uma palestra como parte da homenagem. Verdade. Palestras públicas de movimentos sociais, sindicatos. Estes, historicamente, têm feito inúmeras palestras públicas e gratuitas em uma grande variedade de temas. Igrejas locais, museus, outras organizações, tudo isso eles usam do elemento palestra. Está aí um debate, não é? É a continuidade dessa tradição oral. Professor Vini, então, pelo que eu entendo, nós temos muito mais produções orais do que escrita, né? Bom, por um lado, sim. Porque a todo momento está tendo reuniões em empresas, a todo momento está tendo aulas expositivas, que eu uso da oralidade aqui mesmo, gente. Para eu passar o conteúdo, eu estou usando o quê? A oralidade. A pessoa, se houvesse um mecanismo de que tudo que eu falasse, vocês não ouviam meu som, mas sim fosse reproduzido em letra para você ler, ia ser terrível, né? Aí, claro, as produções escritas também são grandes, são vastas. Então, é um método de estudo, o objetivo principal é levar todos os participantes a uma reflexão. Tanto o seminário faz isso, como a palestra também. O roteiro de um bom seminário, de um bom seminarista, né? Seminarista não aquele que quer ser padre, mas de um bom palestrante, é ele apresentar o que vai dizer antes, dizer as pautas, apresentar, dar um pouco da sua formação para o público, interagir com o público, aplicar os exemplos no cotidiano, não é? Fazendo ali a hermenêutica e a exegeses. Tá aí, ó, como eu não estou mentindo. Tudo isso, fazer um roteiro, uma leitura, apresentar a bibliografia, se apresentar, ter uma fala agregadora, tem que ter muito cuidado também para não fazer nenhuma fala pessimista ou preconceituosa. O palestrante, a pessoa que vai proferir o seminário, tem que ter essa atenção. O que é importante? Após a apresentação, após uma pequena introdução feita pelo professor, segue-se a apresentação com o mesmo, passando a palavra ao seminarista ou ao grupo de seminaristas que devem ter conhecimento das partes previamente divididas entre si. Isso aqui é porque vai ter um professor na sala que vai pegar a palavra, porque ele é o anfitrião do momento acadêmico. Aí ele vai dizer, ó, gente, agora nós vamos prestigiar a palestra do Pedro, do Raimundo, da Luísa, enfim, que vão falar de. É isso que ele está dizendo, é a apresentação. Quando tem esse mediador, essa autoridade maior na sala. Por quê? Porque ele é o anfitrião daquele processo de conhecimento. Nós vamos usar recursos audiovisuais, aí entra data show, slides, som, pequenos vídeos. Ó, o palestrante que se preza, ele não bota vídeo mais do que 5 minutos, né? Porque aí ele vai desgastar a palestra dele, ele vai passar um ar de que está ocupando o ouvinte, porque ele não tem domínio do conteúdo. Então ele tem que passar um vídeo de no máximo 3 minutos para ilustrar o que ele está dizendo. E sempre comentando, é recurso audiovisual, pequenos vídeos. Postura dos
dos apresentantes. Olha, postura. Será que essa postura é a correta? Escorado, com a cabeça baixa, olhando para o lado? Não. Tem que ser uma postura, deve mostrar seguro ao tema. Além disso, estar atento ao tempo, não extrapolar demais. Graças a Deus eu tenho aqui um cronômetro na minha frente. A oralidade, que é a fala em si. Predominância da variedade padrão. Eu não posso dar uma aula como eu converso lá em casa com meus filhos, não é? Usando, às vezes, expressões com eles que é próprio da nossa intimidade. Não posso. Não posso usar gírias, regionalismos. Presta atenção, cara, o Bonner, ele é carioca da gema, ou paulista, sei lá, não sei nem. Mas a gente não nota aquele chiado, né? Então o carro na esquerda veio na sexta-feira. Não tem. Ele fala de forma padronizada. É para se evitar isso aí. Para que todo mundo entenda. Para se ter uma proximidade com a escrita. Mesmo sabendo que a modalidade usada no cenário seja, obviamente, a falada, evitar gírias. Tá aí, ó. Evitar gírias. E aí, galera, como é que vai? Hoje aqui nós vamos falar sobre os vulcões, ó. Não, a pessoa chegar numa aula, não é desse jeito, não. Às vezes o cara quer também chamar atenção, aí dar atenção pro colega que ele tem maior intimidade. Não, Paulão, é nós. Não tem essa linguagem. Nós temos que nos portar de forma padronizada. Tá aí. Ah, uma coisa que eu posso falar também do debate é o respeito. Porque às vezes o debate, ele é um dos gêneros orais que muitas vezes aflora. Porque é ali um embate de contrassensos. Ali é o momento em que fulano não concorda com cicrano, seja no universo político ou mesmo no debater. Por exemplo, lá na sala que eu fiz esse debate sobre as fake news, teve aluno que queria se exaltar, eu tive que regrar, pedir calma, controlar o tempo, pedir para ele se reportar só ao que o colega disse, não ao colega, né? Porque não pode entrar aí o problema pessoal com o outro. Temos que se portar sempre no foco do que nós estamos a dizer. Olha, amigáveis, né? Debates ou discussões amigáveis podem ser a respeito de diversos temas, como esporte, olha aí, política. A gente não pode não discutir, debater amigavelmente sobre esses assuntos. Claro que podemos. Nós somos civilizados. Não, professor, sempre vai dar confusão. Sim, quem é ignorante, cara. Quem é o quê? Incipiente com o quê? Ainda lembra? Incipiente. Com S. O incipiente com S, ele vai aflorar demais o seu ânimo e vai, deveras, desrespeitar o oponente. O moderador, cara, é a pessoa que organiza. Lá na sala eu era o moderador. No debate regrado, essa pessoa ela tem que organizar o tempo, os ânimos. Os debatedores é sempre aqueles que vão estar a expressar-se, não é? E agora, nesses últimos minutos, nós vamos trazer agora a música, conforme nós prometemos. Veja que aí é a persuasão em textos orais. Agora nós vamos falar da persuasão em letra de música. Já pensou se eu pudesse usar o recurso do audiovisual, não é? Considerada muitas vezes apenas como fonte de diversão, presta atenção, e entretenimento, a música também é uma ferramenta de representação cultural, meu amigo, ao refletir o contexto social em que ela foi escrita. Ó, contexto social, ela é uma representação cultural. Então evite gostar da música só pelo batidão. Não. A batida, a bateria, o tac, tac, tuc, 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 tac, é só um recurso sonoro. Aproveite canções que tenham letra para que você possa extrair delas essa representação cultural, esse contexto social. Quando tu sabe o que significa alguém dizer essa música me representa, é porque essa pessoa
está exercendo a cidadania política, a polidez, a criticidade. Isso aí também é muito importante. Não, professor, mas o senhor quer me exigir isso num show de funk? Claro que não. Num show de funk, tu vai dançar, tu vai rebolar, tu vai ouvir o batidão. Estou falando isso no teu dia a dia. No universo cultural, que tu não vai passar 24 horas da tua vida indo só para show de funk, tu vai precisar analisar a letra de uma canção, tu vai precisar associar determinado tema social a uma canção. Beleza? No decorrer da história, inúmeros cantores compuseram faixas com letras recheadas de significados, ironias, críticas ao período em que viveram. Eu não trouxe essa, mas eu estou lembrando de uma, Ismael, muito massa. Chico Buarque, Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Rapaz, é muito linda essa música, é de arrupiar, Yara. É o momento em que Chico Buarque traz esse cálice, é o calar a boca, não é? Um tema muito recorrente nas nossas provas, que é a ditadura militar. Afastar de mim esse calar a boca. Ainda hoje a gente vive um cálice em algumas situações de violência psicológica, não é? E a gente não sabe. A batida dessa música é Cálice, se você quiser ouvir. Ela é muito massa. Ela vai devagar e depois ela vai aumentando aí, as notas musicais vão ficando mais agudas, é de estremecer. E a letra dela também, a batida, pum. E esse cálice lembra também uma associação metafórica, distante com o cálice do Santo Graal, que é o próprio tradição católica, aquela taça que recebe o sangue como sofrimento. Então, esse cálice é o sofrimento. Afasta de mim esse sofrimento, Pai. Não é? Então, olha só como eu não estou a dizer besteira. Assim, além de entreter, a música ainda possui o poder de narrar a história de um novo olhar e proporcionar ao ouvinte uma análise crítica sobre o período. E é justamente essa análise que a redação do Enem exige. Pega para ti. Os estudantes devem avaliar uma situação pelo olhar da criticidade. Eu acho linda essa palavra, gente. Criticidade, capacidade nossa de ser críticos. Não ser aquele do contra, mas ser críticos. Apresentar uma defesa do seu ponto de vista. Aí sim, meu amigo, entra a minha praia. Primeira música, Índios. Legião Urbana, Ismael. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez. Bora, Bruno. Traduz essa música. Cara, se eu fosse cantor, realmente, eu não ganharia o que eu ganho como professor, tenho certeza. O Ismael está se lavando. Então, é nesse sentido. Qual é a temática dessa música aí, professor Rufino? Segundo Renato Russo, a canção serve para denotar que o conteúdo se refere não aos primeiros habitantes do Brasil, que são os índios, é óbvio. Ó, o título é Índios. Índios. Se bem que hoje não é nem para a gente usar mais essa expressão quando se reportar tecnicamente a essa etnia, é indígena. Beleza? Mas a inocência ou a ingenuidade imbuída do povo brasileiro, desde os primórdios, sendo sempre ludibriado por seus governantes. Olha, tem um filme em que o índio, cara, o indígena, ele se impressiona com um pedaço de espelho, bicho. Né? Porque ele vê o rosto dele, né? Aí os colonos aproveitam da inocência do povo indígena e trocava mercadorias para o Brasil e muita ouro, coisa valiosa por pedaço de quinquilharias, por pedaço de vidro. Eu lembro que também no filme eu assisti, esqueci o nome agora, ele é até engraçado o filme. O cara dá um tiro para cima, puf, aí o índio vê aquela desvada, meu Deus, esse é um deus, é o deus do trovão. Né? E o canibalismo indígena, alguns historiadores dizem que o índio, muitas vezes, alguns das etnias canibais, eles queriam comer da carne daquele para ser igual a eles, né? Eles achavam que tinha essa... Então, essa música Índios, de Renato Russo, Legião Urbana, vem resgatar essa inocência, essa ingenuidade, não é? Beleza?
A música simplifica por um mundo diferente, suplica, quer dizer, com pessoas menos egoístas. Então, meu amigo, tu trabalhar um tema que vai trazer alguma coisa que envolve o capitalismo, a segregação, ou mesmo, o que está se fazendo no egoísmo do capitalismo? Está se devastando áreas indígenas para desmatar, assoreando rios, contaminando, tudo em busca de mineral. A gente viu a morte aí, cara, do Bruno e de Dom Phillips, os grandes defensores da causa indígena, um dia desse, né? Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que eu entreguei. Porque o índio entregou por um pedaço de vidro, de espelho. Quando usar na redação? Assuntos como alienação, só o que tem a gente alienada. Dominação, subordinação, ideologia, egocentrismo, individualismo, servidão. Gostou? Essa aula bem aí, eu vou transformar ela numa mega aula de redação. A galera vai adorar essa parte aí já das músicas. São Gonçalo, tá tudo bem aí? Baixa Grande do Ribeiro, vocês estão entendendo direitinho? Hein? Fabrício, da turma A, Isabel da turma B, Franquiel, da turma A também. Mais uma. Infinita Highway. Cara, essa música me lembra um cara que eu estudei com ele no ensino médio, o Raul. Não sei nem por onde ele anda, né? Ele chegava todo dia na sala. Ele só cantava essa parte. Infinita Highway. Ele só sabia essa parte. Engenheiros do Havaí, né? Lembrei também uma música, cara, Comida, da banda Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Eu usei essa música para associar aquele tema de 2018. O processo de a democratização do acesso ao cinema. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Ou seja, a gente quer cinema, arte é cinema. Então eu usei essa música aí para fazer um parágrafo modelo do tema de 2018. Essa daí eu não sei a que eu associaria, mas ali embaixo tem, ó, liberdade de escolha, juventude. Porque o que é a highway? A highway é uma enorme avenida, não é? É uma autoestrada em que a pessoa pilota a moto sem destino no Arizona e pelos Estados Unidos ali. Em filmes a gente vê essas autoestradas nos Estados Unidos, elas são retonas, não é? Mas não precisamos saber para onde vamos. A juventude muitas vezes está meio que perdida, né? Dá para associar mudanças, transformação social, incerteza. Ele está dizendo, ó, cabe informar que em inglês, highway, quer dizer estrada, rodovia, autoestrada. Infinita Highway fala sobre a busca do exercício da liberdade, questionando os estereótipos da vida perfeita. A estrada, em Infinita Highway, pode ser vista não só em seu sentido literal, como uma grande estrada, mas também se referindo a escolhas que a gente faz, que se faz, ao modo como se decide viver. Dessa forma, Infinita Highway revela-se como a estrada da própria existência. Olha, que massa, a estrada da minha própria existência, o existencialismo. Então, cuidado, a vida não é uma highway, mas você precisa saber pilotar nela, acelerando quando deve acelerar, desacelerando quando deve desacelerar, olhando para os lados quando deve olhar. Então, é uma dinâmica muito massa, a Infinita Highway. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos livros. Quero lhe contar de tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Elis Regina. Ouve essa música aí? Essa música aí é um hino, rapaz. Quando tu chegar hoje em casa mesmo, tu pega teu fone e baixa essa música aí pra tu ver. Tô arrupiado só de pensar na letra dessa canção. Como os nossos pais. Também uma música muito show de bola, pode se utilizar como protagonismo feminino, juvenil, mudanças sociais, relações familiares, porque o título já diz, como os nossos pais, autocracia, participação política, juventude. É uma canção composta por Belchior, que nos deixou, não está com muito tempo, Belchior. Mas Elis Regina gravou e na versão dela a gente ficou assim, show de bola, lançada pelo álbum Alucinação, de 1976. Eu não tinha nem nascido ainda, para você ver, mas que fez sucesso. É de arrepiar, Yara, com certeza. Na voz de Elis Regina, por exemplo, que a gravou no aclamado álbum Falso Brilhante,
também de 1976, composta em meio à ditadura militar. A letra retrata a desilusão de uma juventude reprimida, mas também fala da esperança e a luta por mudança. Aí tu imagina, a Constituição é 1988, aí ainda é 12 anos antes. Nós ainda estávamos mesmo na efervescência da ditadura. Essa música é muito linda. Quando eu lembro aqui. Geração Coca-Cola. Rio de Janeiro foi marcado na década de 80 por uma geração meio que sem noção da vida, foram ter depois. Era a galerinha, não é? Que vivia, a juventude que vivia no consumismo. Essa geração Coca-Cola, ela está existindo, ela está aí, nunca acabou. A gente só mudou para a década de 80 para 2020, que agora é tecnologia, é tela touchscreen, é Apple, é smartphone. Mas a geração Coca-Cola, ela existe. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. A gente consumia muito lixo, consome muito lixo. Não sei se é o... Cara, me falha a memória. Yara, vê bem aí, Eu Etiqueta. Digita, Eu Etiqueta. Quem é o autor, para eu não falhar com os meus estudantes? Esse texto, Eu Etiqueta, é uma poesia, se não estou enganado, de um grande poeta. Ela faz referência a essa Coca-Cola aí, geração Coca-Cola, criticada também pelo Renato Russo. É crítica. Carlos Drummond, exatamente, modernista, meu companheiro e amigo. Essa poesia é muito massa. A gente compra muito pela etiqueta, sabe? Nós somos uma etiqueta, nós somos uma marca, não é? Aí tu acha que tá arrasando com a camisa zona I love Estados Unidos, I love Coca-Cola. É a síndrome de vira-lata, achar que tudo que é do exterior é melhor do que aqui, né? É uma crítica, conhecida por sua ironia, a estrutura simples feita para marcar não somente o governo, mas a geração jovem do momento, o capitalismo, as compras e tudo que gira em torno disso. McDonald's, iFood, por aí vai. É o consumismo da batata frita, do hambúrguer, da Coca-Cola, que deixou muita gente com taxas alteradas, sobrepeso e por aí vai. Você sabia que eu li um texto uma vez em que a Coca-Cola paga ainda milhões de indenizações a famílias americanas em que a Coca-Cola fez estragos na vida da juventude? Ah, mas come porque quer, o filho, não bebe porque quer. Não, mas quando ela oferece um produto com alto teor de açúcar e sódio, ela também se responsabiliza por uma geração que vai vir muito doente, ó, velho. Tá certo? Então, massa, né não? O professor Rufino não imaginava que isso tudo podia ser extraído de uma aula de uma música. Pode, cara. É só você perceber. Admirável chip novo, a Pitty, muito mais moderna, muito mais loucona, muito mais na vibe juventude, mais uma mulher à frente do seu tempo, aí vai estar o protagonismo, não é? Com certeza, a Pitty, quem não amar, protagonismo, manipulação, privacidade, mecanicismo. Cara, essa música é louca, ó. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Cara, ela faz uma ironia reversa. Ela diz, como assim, né? Nós somos um robô. Cara, essa música se encaixava perfeitamente naquele tema de 2019. A manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Essa música se encaixava perfeito a associar com esse tema. Nós somos manipulados, nós vivemos numa bolha, não é? Há computadores que gerenciam esses smartphones. Se de repente eu estiver falando em material de construção, ele capta a minha voz e quando eu abro minhas redes sociais, está lá carro de mão, está tudo, está inchada, tudo. Você acha que... Cuidado! Você acha que o que faz aqui nesse aparelho não está em algum lugar? Tá na nuvem, tá em algum lugar. Você é monitorado 24 horas, viu? Então, essa música ela é muito massa. Admirável chip novo. Olha só, ela faz uma ironia, como se ela estivesse achando bom ser um admirável chip novo. Como assim? Eu achava que era humano, mas eu sou um robô.
Lê a música e escuta para tu ver. A música expressa tal situação em primeira pessoa, sendo como uma canção de protesto, mostra numa existência onde luta-se por adquirir algum sentido, o que entra em pane justamente o que é imposto por eles. O pane é isso. Alguém me desconfigurou, eu estou em pane, eu estou aceitando tudo e não faço nada. Então, eu não reajo. Essa música é massa para também ser associada ao processo reacionista. E, infelizmente, o nosso tempo está a acabar, não é? Faltam alguns segundos, eu não poderia fazer uma homenagem a essa grande mulher. Marília Mendonça, em uma das minhas aulas, assim que ela faleceu, eu entrei com: alô, porteiro, tô ligando para te avisar. Eu lembro dessa entrada minha. E aí, nós temos essa canção, né? De quem é a culpa dela também. Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura. E agora, de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso, a culpa é minha por me apaixonar por ele. Vocês sabem que música é essa. Então, nós temos aí a culpa é sua por ter esse sorriso, a expressão por ter, estabelece relação, não tem um tempo, mas é de causa. Tá certo, pessoal? E vocês continuam aí a estudar os nossos slides. É só acessar o nosso canal. Bye, bye. Feliz chá das 5 horas. Até a próxima. Fui.